Então, vamos lá para a segunda parte. Capítulo 10. Volume de sólidos. Assim, eu fiquei na dúvida como é que eu ia falar desse capítulo aqui, porque eu não sei. Eu não sei se eu demonstrava essas fórmulas. Não achei, assim, eu acho que pelo nosso tempo, eu acho que a gente ia perder tempo. Mas eu vou demonstrar algumas de um outro jeito, usando integral. Porque não tem muito escapatória. Por exemplo, só de revolução não tem outro. Tem que ser usando integral, né? Pelo menos as fórmulas, né? Aí depois você pode usar as expressões de volume do jeito que vocês quiserem. Só para a gente definir, acho que alguém está com o microfone ligado, né? Quem é? Não. Eu vou definir aqui. Eu poderia definir do jeito que já defini no... Não, mas eu vou definir do jeito que está no livro. Depois a gente comenta a definição. Eu vou aumentar assim, ó. Um sólido é um conjunto. O conceito de volume é esse aqui que eu quero. Tá. É um conjunto S de pontos. Não é exatamente volume aqui, não. É o conceito de sólido, não é volume. É um conjunto S de pontos do espaço satisfazendo as seguintes condições, né? Tais que, resumir aqui, S é fechado, limitado e tem interior vazio, não vazio. Tem interior não vazio. Interior. Vocês lembram desses conceitos aqui? De o que é um conjunto fechado, limitado e interior não vazio? Fechado de mão aberta. Como é que é? Fechado de mão aberta. Parece simples, mas eu tenho ouvido que eles não fazem caso de não fazer espaço aberto. Pode ser. Quando é fechado, é que o complementar dele é aberto, mas aí quando é que ele é aberto, né? Uhum. Esse aí é o aberto. Isso. O fechado é quando o complementar dele é aberto. Mas eu vou comentar aqui pra gente relembrar.
não definições que a gente, às vezes, até quando define é bem simples, mas a gente não presta atenção, pode confundir. E de repente definir uma coisa que na verdade não. É, verdade. Então, uma poligonal. Limitado, a grosso modo, você pode dizer assim, que ele está contido dentro de uma esfera. Sei lá. Esse aqui, por quê? Porque tem uma esfera. Que ele está dentro. Limitado. Você pode imaginar assim, só para... Ok? Ou dentro de uma bola, né? Existe uma bola, tá ok? Ele tá... A bola contém ele. Ou então você pode... É porque assim, a ideia intuitiva também ajuda, apesar da gente não se prender muito à ideia formal, de fechado, limitado. Mas se eu fosse falar, a grosso modo, informalmente, o que seria a combinação disso, imagina o seguinte: para ser fechado, limitado é simplesmente para não ser o contrário, ser ilimitado e eu não conseguir calcular o volume, né? Porque a ideia é para existir o volume. Então, a figura tem que ser limitada para existir, ter sentido a ideia de volume. E aí, fechado e interior não vazio, fechado você pode imaginar assim, é uma figura em que a casca dela, a casca da figura, faz parte da figura. Que, por exemplo, eu poderia ter um desenho, imagina o seguinte, uma circunferência, não é nem a circunferência, mas a bola aberta, ou que eu considero só o interior desse círculo aqui. Só a parte de dentro, né? X² mais Y² menor que 1. Para ser fechado, aliás, a figura sendo fechada, eu estou considerando também que o contorno faz parte da figura. Mesma coisa aqui. Assim, intuitivamente, não é a definição formal, tá? Mas eu considero que a casca faz parte da figura. E para ser interior não vazio, é simplesmente dizer que ela não é oca. Não é só a casca, ou não é somente a casca da figura. Por exemplo, a gente comentou, eu acho que eu fiz no GeoGebra duas figuras, um cone de revolução, né? O cilindro de revolução, porque o cilindro e o cone é só a casca, não é o interior. Então você não calcula o volume da casca. O volume tem sentido quando você considera a figura preenchida. Então, interior no vazio é para ter sentido esse preenchimento do sólido. Então, é uma figura que ela não é ilimitada, ou seja, que eu consigo... A própria palavra já diz, mas assim, informalmente você pode colocá-la dentro de uma esfera. É fechado porque aí a casca pertence à figura. Interior no vazio para dizer que ela não é somente a casca. Intuitivamente, tá? Tudo que eu falei aqui. Porque se for somente a casca, você consegue calcular, por exemplo, a área da superfície, né? Tem aqui um cone. Qual é a área da superfície? É as duas, digamos assim, as duas bases, né? A área dos dois círculos e a área aqui quando eu planifico desse retângulo. Aí o volume eu preciso que tenha alguma coisa dentro. Então, intuitivamente é isso. Aí, para todos A e B,
em S existe uma poligonal A1, A2, AK ligando. Mas assim, não, depois eu volto lá para o item 1. Ligando AB e contida a figura, o sólido dele tem que ser mais ou menos assim. Pega 2 pontos no sólido. Aí quando eu pego os 2 pontos em cima, não necessariamente tem que ser na casca, tá? Aqui é porque o desenho é 2D, mas parece que é na casca, mas não, é no sólido em geral. Não necessariamente tem que ser na superfície. Está dizendo o seguinte, ó, se eu pegar 2 pontos A e B, tem que ter uma poligonal. O que é uma poligonal? É um caminho assim. Ligando A e B, de tal forma que esse caminho aqui está totalmente contido no interior da superfície. O que isso quer me dizer? Quer dizer que ela não é separada. Ela pode ter buraco, mas existe uma maneira das dois pontos, existe uma maneira de você ir para esses 2 pontos, ou ligar os 2 pontos, sem sair do sólido. Por exemplo, um queijo, né? Pode imaginar um queijo, ele tem uns buraquinhos, mas ele não é totalmente separado. Não sei se deu para entender essa ideia. Ou então você pode dizer que ele é conexo por caminhos aqui. Uma ideia mais formal. Eu estou dizendo que ele é conexo por caminhos. Não, a ideia seria que dá para o segmento também. Mas você pode, sim, você consegue sair de um ponto até outro sem sair do sólido. Né? Não. Mas não precisa. Não, mas não precisa ser necessariamente uma reta, não. Esse segmento tá ligando os dois. Não, imagina uma figura assim, ó. Aí, por exemplo, pega um ponto na superfície aqui, né? Aí, ele faz tipo uma onda aqui, né? Aí é muito, sei lá, aqui A e B. Por exemplo, você pode ir do A e do B por uma curva assim, ó. Só que aqui ele falou poligonal, né? O caminho poligonal é aquele coisa. Não necessariamente uma reta. Não necessariamente, tá? Você consegue de um ponto ao outro. Como? Aí é com você. Agora, não necessariamente tem que ser uma reta. Ok? Por exemplo, eu posso sair desse pontinho aqui, ó, para esse aqui, fazendo isso aqui, né, ó? Fazendo essa curva, vindo para cá. Sem sair da superfície, sem sair do sólido. Ou por dentro também, né? Eu posso dar uma volta dentro da superfície, depois subir aqui, assim. Mas se essas coisas não é poligonal. Pois é, a poligonal é aquela coisadinha lá. É o que eu tava explicando. Aqui é como se você falasse conexo por caminhos, né? Era mais geral. Ou então assim, você vem aqui, né? Vem pra cá. Oxi.
Vem pra cá assim, aí depois sobe, uma coisa assim, né? Se fosse... Agora, aqui eu fico me perguntando, será que... Ah, mas já tá aqui poligonal, né? Porque se não fosse... Se ele falasse conexo por caminhos, é mais geral, né? Mas será que... Mas a poligonal é só esse... São junções, de justaposição de reta, né? Coisa assim. Você vai gravar... Mas a gente pode pensar numa poligonal que cada segmento pode ser tão pequeno quanto você queira. pode ser também. Uma poligonal, cada segmento seja muito pequeno. No fundo vai ser uma poligonal, né? Mas poligonal é assim. Você consegue passar por 2 pontos. E essa poligonal não sai do interior do sólido, tá? É para dizer basicamente que ela não é separada, como eu falei, né? O sólido, ele não é 2 pedaços. Aqui tem um pedaço. Aí você quer pegar um outro sólido aqui que está muito próximo. A união desses 2 não é um sólido, é o que ele quer dizer. Porque se eu pegar um ponto aqui e pegar outro aqui, eu não consigo passar de um para o outro com uma poligonal e essa poligonal está contida na união. Se ele tem uma separação. Tá? Mas se tiver pelo menos Com o vértice, aí dá. Porque basta você pegar uma poligonal que passa ali, uma reta que passa ali, né? Mas se for separado, aí... Basicamente se a figura for junta, tiver alguma ligação, é um sólido, senão não é. Você pega 2 sólidos, aí seriam 2, né? Tá? Então, isso é um sólido. Para ter sentido, aí agora aqui a definição. (10.12) que é um sólido é mensurável. Colocou como princípio... Aí ele botou aqui o primeiro princípio de Cavalieri, né? Então, sólido é mensurável um sólido é mensurável, um sólido S ou então S, não sei se ele fala S mensurável, se S interseção com alfa for um conjunto... Quem é alfa aqui, né? Não vai dizer. For um conjunto de área mensurável mas é meio vago isso. Intersect você tem a figura aqui, né? Aí eu pego um plano e corto a figura. Peraí, deixa eu aumentar aqui, esse meu plano está muito estreito. Quando eu cortar, a interseção é uma figura assim. Se
Porque aqui também ele não diz o que é uma área mensurável, né? Tá vendo? A parte de área deve ter comentado. Mas, ou então você pode dizer que a área é finita, né? Um sólido S é mensurável se essa interseção com alfa for um conjunto de área mensurável para todo plano que intersecte o interior de S. Você pega qualquer plano que intersectar, não necessariamente nessa posição aqui, né? Mas qualquer interseção que tenha na diagonal, né? Essa figura aqui seria assim, uma coisa assim. Se a área da interseção com o sólido for mensurável, ou então, acho que fica mais qual é a palavra? Não sei, mais fácil, se você falar que é finita, né? Ou você pode medir, que é diferente de você pegar... Não, aqui eu desenho um R3, né? Peraí. Por exemplo, ó, vamos pegar o paraboloide, que é você pega uma parábola, mais especificamente. Você pode pegar essa daqui. E rotaciona em torno do Z. Ou em torno, dependendo, aqui é porque eu vou pegar do Z, por isso que eu peguei essa daqui. Mas quando eu rotacionar, eu vou obter uma figura assim. Aí eu quero que vocês considerem o interior ou a região que é limitada pelo gráfico, né? Só que aqui ela vai infinito para cá. Aí você pode imaginar, se eu pegar um plano e cortar assim, paralelo ao plano, ao XY, eu vou obter uma figura, a interseção dela é essa, e essa daqui, essa área eu consigo calcular. Mas o problema é que é todo plano, né? Aí, dependendo da posição que você pegue, essa daqui, pode ser que a interseção seja uma coisa assim, ó, infinita para cá. E aí não é mensurável. Então, essa figura aqui, se eu considerar só o sólido de revolução, sem delimitar uma altura, ela não se encaixa nessa definição aqui. Não sei se vocês estão entendendo a diferença. Apesar de essa... Não, não necessariamente, não é suficiente que alguns planos, quando você intersecta o sólido, ele seja mensurável, tem que ser em qualquer posição. Aqui, no caso do paraboloide, seria um plano paraboloide, a área não seria mensurável. Isso, exato, é isso mesmo. Exatamente, seria uma coisa assim, né? Ó. Pegaria... Não, é o preto que eu quero. Cadê o preto? Sei lá, pega um assim, né? Aí essa parte aqui, subindo aqui, essa região aqui não tem, a área dela é infinita, né? Digamos assim. Não é mensurável. Isso, se você delimitar a altura, por exemplo, o Z de 0 a... O plano tem que ser paralelo ao plano XY com Z fixado. Nesse caso, sim. Para ter sentido a definição, né? Essa aqui, por exemplo, essa vermelha, ela só tem sentido se você delimitar o Z. Porque aí ela vai parar aqui no teto, né? Aí sim, é onde você colocar o plano seu, a interseção desse plano com a região, vai dar uma região mensurável, a área dela, né? Então, tem que ser todo o plano. Se tiver um plano cuja interseção com a região dê uma área que não seja mensurável, aí o sólido não é mensurável, né? Como é esse sólido de revolução, só é mensurável se delimitar o Z. Deixa eu apagar isso aqui. E aí esse capítulo é baseado em
Você pode dizer que são axiomas, né? 5 axiomas. Basicamente. Só que, digamos assim, a existência do volume não é provada aqui, não. Da função volume é provada em outra. Deve ser algum lei de medida. Medida e integração. Né? Basicamente, é o que é considerado aqui. Existe, né? Se ele for mensurável, existe o volume do sólido e aí, enfim. Então, a cada sólido mensurável S é possível associar ou associa-se Vou inventar aqui não. V de S. Que é o volume, né? Tal que satisfazendo as seguintes condições. Se S é um cubo de aresta 1. Oxe. E se eu desenhar um coração, ele não coisa, né? Não, do nada aqui. Eu desenhei o quê? Era um cubo, é um C que vira um coração que subiu, né? É um cubo de aresta 1. Então o volume de S é 1. Vocês estão aí com o livro, né? Eu acho que eu vou só ler, porque ficar escrevendo isso daqui. Se S1 e S2 são mensuráveis, eu vou resumir aqui, tá? O volume de S1 unido com S2 é o volume da soma. Resumindo. Terceira, se S1 e S2 são sólidos mensuráveis, o S1 contido no S2 implica que o volume do S1 é menor ou igual. Esse aqui é o seguinte, o segundo princípio, né? Cavalieri 2. Imagina que você tem dois sólidos, né? Mas basicamente é o seguinte, ó. Vou pegar duas figuras aqui só para ilustrar. Você pega um plano aqui, alfa linha. Aí eu intersecto esse plano com as duas figuras, aí eu tenho duas regiões aqui. Aí a ideia é, se eu pegar qualquer outro plano que seja paralelo a esse, e eu intersecto esse plano com os meus sólidos, e toda vez que eu fizer isso, essas áreas forem iguais, esta área aqui e esta área aqui, então a área do sólido 1, interseção
toda vez que isso ocorre, se toda vez que eu pegar um plano paralelo ao alfa-linha, essas áreas sempre forem iguais, quer dizer que os volumes são iguais. Tá? Ok? Geralmente é essa ideia aqui que usa para provar algumas fórmulas. Você pega um sólido que eu conheço, por exemplo. Vamos supor que eu tenho o cilindro, né? Aí eu quero provar que o cilindro oblíquo eu sei que essa aqui é a área da base vezes a altura, por exemplo. Vamos supor que eu saiba disso. Aí eu quero provar que esse aqui também é a mesma coisa. Aí o que você faz? Você pega um plano. Toda vez que você for intersectar o cilindro de mesma altura, dado este aqui, né? Peraí. Pega um cilindro oblíquo aqui. Aí vamos supor que eu queira provar que o volume dele é a área da base vezes a altura. Aí o que você faz? Você pega um que você já sabe qual é, ou que você já sabe como calcular. Então, eu pegaria um cilindro aqui que tem a mesma altura, né? E essa base tem a mesma área. Que toda vez que eu faço... área. É isso mesmo. Toda vez que eu fatiar aqui, né? Por planos paralelos, se as interseções desses planos com as figuras sempre derem a mesma área, quer dizer que as duas têm o mesmo volume. Ou seja, se esse aqui azul eu calculo a área da base vezes a altura, quer dizer que esse aqui também vai ser, tá? É o que está dizendo, assim, uma aplicação geralmente comum desse Cavalieri 2 aqui. Aqui, o quinto é basicamente você tiver um sólido e você rotacionar, transladar, ele vai gerar por exemplo, o quinto, cadê? É assim. Vou fazer com o cilindro só para... Você pega esse cilindro aqui e gira 90 graus, né? Aí digamos assim, essa ação que foi feita, ela não vai alterar o volume. Isso aqui, o final tem o mesmo volume do inicial, tá? Basicamente, um exemplo bem trivial do que está dizendo aqui o axioma 5. Aí, assim, no decorrer do capítulo, ele prova uma das fórmulas, que se P é um paralelepípedo de base beta, não é nem beta, que é um B, e altura H, então o volume dele é a área da base vezes a altura. Aí, a partir disso, vai provando os outros resultados, mas eu não vou fazer isso, não. Aí, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou colocar, eu vou juntar esse volume está aqui com o volume de sólido de revolução numa fórmula só, já que a gente vai ter que falar de sólido de revolução. E aí eu vou provar essas fórmulas usando essa outra fórmula aí de integral. E já tem que falar mesmo, né? Então... Mas assim, no exame... A não ser que... Eu realmente não me lembro se vocês terem cobrado a parte de integral na parte de volume. Eu acho que não. Aí como é que funciona?
Eu vou trocar de livro aqui e pegar outro. Aí eu vou provar umas duas fórmulas, aí já com sólido de revolução também. Só que o de revolução é aquela coisa, você só inevitavelmente você vai usar integral. Eu não sei se no exame eles vão pedir para calcular algum sólido de revolução, porque eu acho muito difícil, ou então eles dão de alguma forma dão uma fórmula de algum para você usar, enfim. Ó, é basicamente assim, ó. Volume, eu vou colocar aqui geral, tá? A definição de volume, só que por integral. Isso aqui já generaliza o sólido de revolução que a gente vai ver. Definição, volume. Então, primeira coisa, eu vou pegar uma figura aqui, ó. Nossa, mas ficou muito feio isso aqui. Pronto. Nossa. X. Se bem que não estaria errado, né? Mas já... Aí você imagina uma figura, sei lá, assim. Não necessariamente ela tem que ser simétrica dos dois lados. Pode ser uma coisa assim, meio troncha, né? Meio desengonçada. Quando eu olho aqui para baixo, ela vai do ponto A até B. Se bem que aqui seria melhor eu ter colocado X mesmo. Isso. Aí o eixo Y vira para cá. Só tô olhando de outro jeito, né? Fica melhor assim mesmo. Aí aqui é B. Aí a ideia que se teve foi o seguinte. Pega um plano. Aí agora esse plano tem que necessariamente não, mas pega um plano que ele é paralelo ao eixo Z e corta a figura. Peguei aqui. Eu tenho essa figura aqui. A interseção. E aí para cada X que eu pego aqui, ó. Cada X que eu pego aqui, eu escolho um plano e corto. Aí, quando eu cortar, eu vou intersectar a minha figura verde nessa região aqui. E essa região vai ter área A de X. Que vai depender do X. Cada vez que eu botar um plano, vai mudar, né? Porque, por exemplo, quando eu cortar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se eu pegar mais pra cá, já vai ser uma coisa assim, né? Aqui eu tô fazendo um círculo, mas não necessariamente vai ter esse formato. Mas aí a área vai mudar. Então vai depender do X. E aí o que eu faço? Eu calculo a integral dessa área que eu encontrei. Cadê a minha borracha? Pronto. Não era a borracha. Então o volume dessa figura verde aqui é integral de A até B, A de X, dx. Que intuitivamente vocês podem pensar assim, ó. Toda vez que eu for intersectar o plano o sólido, eu vou obter uma região, ou essa azul ou vermelha, né? Se você fizer isso infinitas vezes,
de forma que seja paralela ao eixo Z, é como se você, intuitivamente, você pode pensar assim, eu vou somar todas essas áreas e aí eu vou obter o volume. Como se você fatiasse ela infinitas vezes, quando você juntar tudo, você vai ter o volume. Então, essa é mais ou menos a ideia da definição de volume por integral. Essa definição que está aqui também, ela meio que generaliza a sólido de revolução, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas, por exemplo, vamos usar essa ideia aqui, não sei se vocês lembram, mas eu vou fazer uma que não precisa lembrar muito de integral, tá? Não precisa. Volume do cilindro, que é um simples, tá? Cilindro. Então vamos lá. Por que é simples? Vamos supor que o meu cilindro ele tem a altura. Nossa, mas ficou muito feio isso aqui, mas... E o raio da base aqui, ó, é R. Tá? E aí, o que você tem que imaginar? O que se imagina? Eu transfiro esse cilindro aqui para que esse eixo aqui, ou então para que seja um dos eixos coordenados. Você pode imaginar que o cilindro está aqui, ó. E esse tamanho aqui, assim, se eu fosse olhar ele de frente, digamos assim, ele ficaria assim, ó. De perfil, né? Melhor dizendo. Onde esse pedaço aqui é o H, que é a altura, e esse tamanho aqui é o raio. E aí é o seguinte, ó. Toda vez que eu for fatiar esse cilindro, ou então esse sólido paralelo ao eixo Z, aqui no caso é o eixo Y, tanto faz se for o Y ou Z, tá? Porque simplesmente depende da maneira que você olha, né? Se você olhasse isso aqui com outra inclinação, né? Colocando esse aqui para lá e outro para cá, também é a mesma coisa. Toda vez que eu for fatiar ele paralelo ao eixo Y, por exemplo, qual é a figura que vai formar? Perfeito, um círculo. E todos os círculos, ele tem o mesmo raio. Então, toda vez que eu for cortar paralelo ao eixo Y, eu vou formar sempre a mesma figura, que é um círculo que tem área, independente do X, que é a posição independente se eu estou cortando aqui ou aqui, sempre vai ser a mesma. Aí, no caso, você vai integrar o πr quadrado. Exatamente. Então, o que eu faço? O volume do cilindro, né? Seria integral. Como aqui eu teria de 0 a h, né? Porque o tamanho h, de 0 a h, do a de x dx. Aí o a de x é π, como você falou. Eu integro isso aqui. Aí agora vocês têm que lembrar que a integral da constante é simplesmente π, a constante, porque essa aqui não depende do x, vezes x. Isso aqui variando de 0 a h significa que
eu vou pegar essa função que está aqui, ó. Coloco vezes h, onde tem um x, depois vezes 0. Quando for 0, vai zerar, né? O teorema fundamental do cálculo, né? Então vai... Não, nossa, tá muito feio isso aqui, né? Vou colocar aqui. Então fica πr2 vezes x. Aí isso aqui significa que eu vou pegar essa função aqui, substituir ela no h, menos, vou pegar ela e substituir no 0. Aí por isso que dá πr2h, que é a área da base vezes a altura. Tá? Só que a vida não é tão simples, né? Infelizmente, nem tudo é um cilindro. Ai, ai. E a esfera? Também é fácil, tá? Professor, na esfera do raio azul, são 6, 4 variantes. Isso, na esfera o raio está variando. Aí teve outra pessoa que perguntou alguma coisa. Na prova, alguma coisa? Não, assim, não coloca essa demonstração aí do volume, Não. Aqui é porque eu quero apresentar as demonstrações que o livro fez de outro jeito, só isso. Mas o que vocês têm que saber é como utilizar as fórmulas. Né? Não tem muito, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Muita alternativa. Porque as demonstrações ou usa aqui o princípio do... Não é tão difícil, não. Ou então usa integral. Porque no fundo isso aqui vai ser um solo de revoluções. Esse daqui, né? No caso da esfera, o raio vai variar. Por quê? Ó? Vou pegar aqui uma esfera. Ficou muito feio isso aqui. Eu tenho que desenhar um círculo primeiro. Hoje ele não tá. Aí, qual é a ideia? Você olha ela de perfil, novamente. Se eu olho de perfil, eu estou simplesmente olhando assim. E é assim, claro, só uma coisa. Aqui tem duas coisinhas, né? Aqui o raio R. Não necessariamente você pega uma esfera qualquer, mas para ficar mais fácil, você imagina ela no centro do sistema cartesiano. Tá? E lembrando que eu posso deslocar ela, o volume não vai alterar. Aí o seguinte, ó, quando eu fatiar, você pega um plano. Cadê o meu pincel azul? Quando eu fatiar ela, paralelo, vamos supor que seja o eixo Y, né? Esse bichinho tá com delay aqui. Não. Quando eu fatiar ela, eu sempre vou obter circunferências. Só que, à medida que eu vou cortando, essa circunferência ela vai aumentar ou diminuir. Vocês concordam, né? Porque o raio vai alterar. E aí é que eu tenho que definir quem é esse A de X. Então, por exemplo, ó, quando eu corto aqui, agora a gente vai olhar ela de 2D. Então, eu cortei, aqui é o plano. Cortei. Para saber a área da figura, porque aqui é o perfil, a área desse... Não teve contraste, né? Aqui, ó.
Aqui eu estou pintando de azul o perfil da região do círculo aqui. Então, para obter a área dessa figura aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o raio. O raio é esse tamanho aqui, ó. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Não é difícil. Você só tem que lembrar da equação da circunferência. Da equação da circunferência. Que lembrando, vou pegar logo a esfera de centro na origem, né? E raio R. Né? Só para... Vocês lembram a equação da circunferência aqui? Nesse caso aqui, ó. Tá? Então, para cada x, qual é esse tamanho aqui? Vai ser o y. Aí você isola o y. Então, o y vai ser... Como eu estou pegando o positivo, aqui a rigor seria isso, né? Mais ou menos. Mas eu pego o positivo, que eu quero o raio. Então, você tira o mais aqui. Ctrl Z. É menos, ele botei o mais. Pronto, esse aqui vai ser o raio. Aí, qual é a área? πr2. Então, a área AX vai ser π raio ao quadrado. Lembrando que o raio é o y. Então, vai ser R2 menos x2 ao quadrado. Então, a área de cada interseção vai ser π R2 menos x2, tá? E aí eu vou integrar. Aqui você pode integrar de duas maneiras. Você pode integrar esse pedaço aqui, ó, todo, porque você vai pegar toda a... Oi. Porque isolar tanto o x como o y, né? Sim, aqui isso é uma observação boa. Você pode isolar tanto o x quanto o y. Aqui nesse... À medida que diminui o y e o x, não necessariamente eles estão na mesma altura, mas vão ser os raios, né? Isso. Aqui, nessa figura aqui, você pode fazer isso. Agora, tem figura que depende muito da posição. Você tem, um eixo vai funcionar, outro não. Por exemplo, por que aqui não faz diferença? Porque, por exemplo, escolhe um eixo. Vamos supor que você quer o eixo Z. Nessa primeira figura aqui, ó. Ah, não. Oi? Isso. Aqui é simétrico. Toda vez que você cortar em paralelo a algum eixo, vai dar sempre a mesma figura. Só que tem figuras que o corte pode ser que mude. E aí você sempre quer que as interseções tenham o mesmo padrão. Aqui tanto faz. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora eu posso integrar. Aqui, ó. Aqui também você pode, tanto faz. Você poderia integrar de 0 a R, né? Eita, esse bicho aqui. Tá com delay. Travou aqui. Ah, não. Você pode integrar de 0 a R e multiplicar o volume por 2, porque você vai estar pegando toda essa região aqui. Ou você pode integrar de menos R a R. Menos R. Aí você está pegando tudo. Tá? Então, para facilitar, eu vou pegar duas vezes de 0 a R. Então, o volume vai ser duas vezes a integral de 0 a R disso daqui, π R2 menos x2 dx. Aí é só fazer, não sei se... pode fazer logo direto aqui. Então vai dar π
Aí a primitiva de r quadrado x menos x quadrado é x3 sobre 3 de r a x. Aí quando você substituir a mesma coisa, onde tem x eu coloco r menos, onde tem x eu coloco 0. Quando eu vou colocar 0, vai zerar tudo. Então não vai ter nada, só vai ter o r. Teoria fundamental do cálculo, né? Então vai ficar R2 vezes R menos R cubo sobre 3. Aí aqui vai ficar 2π. Aqui vai ficar R cubo menos R cubo, né? E aí vai dar aquela fórmula que a gente conhece, né? Vai ficar 2R cubo sobre 3, que é 4πr cubo sobre 3. No caso do sólido de revolução... Professor, é interessante que quando você viu isso aí, dá só a área da casa. O que é que está acontecendo? Nunca tinha reparado isso, mas só a área da casca é 4πr2, é? A área da superfície? Eu acho que não, porque tem uma fórmula específica para calcular a área da superfície. Tecnicamente também eu não posso nem derivar, porque é uma constante. Mas se você imaginar que o R é uma função, né? Você derivar. Mas a área da superfície é 4πr2, né? Eu não me lembro. Ó, por que isso aqui generaliza? É a mesma ideia da sólido de revolução. Porque o sólido de revolução, quando você intersecta, sempre a interseção dos planos com a figura serão círculos, serão circunferências. Mas só que nem sempre uma figura é um sólido é um sólido de revolução. Por exemplo, volume que imagina o seguinte, ó. Você pega uma função, lá uma curva aqui, ó. Aí eu rotaciono ela, rotaciono aqui. Quando eu rotacionar, ela vai ficar uma coisa assim. Dá para entender, né? Aí quando eu cortar, toda vez que eu cortar, a interseção dos planos com esse sólido serão círculos, serão circunferências. Só que o raio vai mudar, né? A diferença é que quando eu olho essa figura aqui de perfil, imagina assim. Aí rotacionei e tá. Ao intersectar a figura, o raio vai ser esse tamanho aqui, ó. Aí para cada x que eu pegue, esse pedaço aqui é o f de x. Essa altura aqui. Então, a área dessa região aqui, ó,
área de x é π raio ao quadrado. Só que o raio aqui é o f de x. Ao quadrado. Por isso que a fórmula fica, digamos assim, que aqui seja de A até B, né? O comprimento dela. Tá? Assim. Porque esse F aqui é justamente o raio do corte. Quando eu corto a minha figura. Só que de revolução a diferença é que a região, ou a área da região, ela tem um padrão, ela é sempre assim. Agora uma figura pode ser que o corte seja diferente, né? Que não seja tanto, não seja só círculos, pode ser outra coisa. Quando é outra coisa, aí você tem que usar aquela fórmula mais geral. Ok. Aí assim, eu recomendo vocês olharem aqui, eu vou anotar, mas acho que não precisa anotar essas fórmulas aqui. Ó, vou fazer um exemplo aqui, um exercício. Depois eu vou provar, depois do exercício, eu vou provar dois resultados. Deixa eu ver, lema 10.6. Não vou provar dois resultados, eu vou provar um resultado só. O item A do lema 10.6. É assim, ó. Vamos ver. Se ABCD é um tetraedro trirretângulo, né? Como lá no exame do Profimate. Um tetraedro trirretângulo. Aí, aqui, vou colocar D como... O D é o canto, tá? E aí, deixa eu ver aqui. AD, altura, é A. BD é B. Isso aqui é fácil, gente. Não tem nada de mais não, isso aqui. E CD é C. Aí fica fácil. Se eu quisesse fazer, assim, lógico que no livro já tem um resultado que Como é que é? O ponto D é o canto. É esse aqui. No livro já tem um resultado que a área dele, do tetraedro, vai ser a área da base vezes a altura. Isso também vocês conhecem o resultado. Mas se eu quisesse fazer por integral, como é que eu faria, né? Porque o corte aqui, ó, por exemplo, eu vou cortar em relação... vou dizer que isso aqui é o Z. Tanto faz. Cortei aqui, ó. Toda vez que eu for cortar, ou então eu poderia cortar assim, na vertical. Né? Toda vez que eu vou cortar, o corte vai ser aqui, ó. A figura vai ser essa daqui. Dá para perceber, né? Toda vez que eu corto assim, na vertical, as figuras serão triângulos, retângulos nesse ângulo aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Basta calcular a área dele, do triângulo retângulo. Depois integrar. Sim, é claro que o volume aqui vai ser a área da base, né? Que no caso aqui vai ser B vezes C, que é base vezes a altura, dividido por 2, né? Vezes a altura, né? Se bem que não é isso, não.
é um terço de... Como é que é? A área da base vezes altura eu tô trocando aqui. Prisma. É do prisma. Tô trocando aqui. É um terço disso aqui, né? Mas assim, se fosse por integral, como é que seria isso daqui, né? A melhor maneira de você olhar é você olhar como... como é que eu vou dizer? Não, no 2D. Vamos lá. Tem dois extremos. Tem dois extremos aí. Isso. Obrigado. Aí, para cada x, eu tenho que calcular a área desse bichinho aqui. Seria mais ou menos assim, ó. Se eu imitar, eu tenho assim, no 2D eu tenho esse corte aqui. Aí aqui eu tenho esse segmento aqui, né? Essa aqui, esse segmento azul, é a base do triângulo. Então, seria base vezes altura dividido por 2. Para saber essa altura aqui, eu tenho que saber que... aliás, outra coisa. Eu vou só imitar aqui. Aqui é o B. Vocês verem como não é nem um pouco fácil fazer uma coisa que é um resultado conhecido, mas não é tão fácil assim, não. Eu pego o B, aqui vai ser o C, né? Esse segmento azul vai dar pela... Por exemplo, eu tenho que saber qual é a equação dessa reta aqui. Eu tenho que saber qual é a equação dessa reta. Aqui, como eu coloquei B, esse ponto que está aqui, eu vou tirar aqui. Eu vou tirar esse B. Porque o tamanho do DB, que é esse aqui, é o B. Então, esse aqui é o ponto B0. E esse aqui é o ponto, é o DC, né? DC é o que é C. Esse aqui é o ponto 0C. Então, o que você faz? Primeiro, determine a equação da reta que passa pelos pontos 0C e BC. Quando x for 0, dá C, né? Quando isso for uma coisa... Peraí, alfa mais beta... Dá pra gente deduzir aqui. Por exemplo, se o x for 0, vai dar C, né? Então, isso aqui é C, no lugar do beta. E se o y for 0, eu vou ter B, né? Se o y for 0... menos C é igual a alfa B. Faltou o X, professor. Por isso que eu tava achando... Tá. Ok, então se o x for B, aí cancela o B, vai dar y0. E se o x for 0, vai dar C. Pronto. Tem que fazer essa equação aqui. Então, a altura é esse tamanho aqui, ó. A altura é esse pedaço. Para cada x aqui que eu pegue, esse tamanho aqui é C menos C dividido por B, x mais C. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo que tem que criar um outro eixo.
com o outro triângulo. Deixa eu ver aqui. Só que aqui ele vai ser passando pelos pontos. A altura aqui é quanto? AD é 0A, né? E aqui B0. Vai fazer a mesma coisa aqui. Aí vai dar uma expressão. Aí pega essa que está aqui, vezes essa. E aí vai dar uma integral. A área da expressão seria assim, né? É isso aqui. Vezes. Você faria a mesma coisa. Só que no lugar do A, você troca por... No lugar do C, você troca por A. Dividido por 2. Aí você integra isso aqui. Aí eu posso integrar assim, né? De 0 a B, né? Que vai dar a base até o... Pronto, integra de 0 a B. Desse negócio aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 1/2. Será que é isso mesmo? Se não for, isso aqui quadrado menos CAB x menos CABx mais... Peraí. Então, é um B aqui, né? Em algum lugar. CA. Esse com esse A. Tá certo, né? Mas assim. Se estiver errado, vocês me falam. Aqui vai ficar um 2, né? 2 vezes isso. Deixa eu colocar aqui. Oi. É verdade, você tem razão. X2 sobre 2. O 2 some. É. Obrigado. Menos... Não, aqui não tem. Agora, quando eu substituir aqui por B, vai ficar B quadrado menos CAB. B quadrado mais ABC. Será que é isso aqui? Aí cancela esse com esse todo. Este com esse aqui. Aí o ABC, tá vendo? Ó? Aqui vai ficar ABC3. Aqui vai cancelar, ó, porque tem AB, tem o B aqui, com esse aqui cancela. Aí. Mudou uma coisinha, já não é tão óbvio, né? Tetraedro, reto, retângulo por integral. Então, mas assim, o que vocês devem tirar é só a fórmulazinha mesmo. Eu peço, não, faça essa conta com tetraedro isósceles, né? Na prova. Mas todas essas formas vocês conseguem, dá para deduzir assim, tá? Entenderam mais ou menos a ideia? Entenderam, né? Sim. Eu pensei que eu ia errar essa conta aqui, mas na verdade acho que saiu. Ó.
Sim, agora eu vou fazer um resultado de exame, né? Que é o lema 10. Eu acho que, não sei se esse bicho já caiu no exame. 10.6. Só que é o item A, gente. O item B, vocês leem aí, tá? Eu vou fazer o item A porque eu acho que é um que... Tá dizendo assim, ó. Sejam... ter um tetraedro. Nossa. Parece que levou um murro. Tetraedro aqui. De base B e altura H. Aí tá dizendo assim, e alfa um plano sejam, né? Então é o tetraedro e o plano paralelo. Plano paralelo ao plano de beta, ou paralelo à base, né? Se quiser, não vai matar ninguém também situado. A distância H' do vértice de T. Assim, ó, antes de determinar a figura, você pega aqui um tetraedro. Vou desenhar um pouquinho mais gordinho aqui. Nossa, mas vai ficar muito... Para isso aqui funcionar, tem que fazer isso aqui primeiro. É assim. Eu tenho um plano aqui, eu corto ele. Quando eu cortar, eu vou ter uma figura assim. Ficou muito ruim isso aqui, meu Deus. Ó, tá melhor. Agora eu pego um outro paralelo. Ao vermelho, né? Isso aqui tudo para dizer que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Esse aqui. E além disso, deixa eu pegar, qual é a cor que eu pego aqui? Esse é preto mesmo. Ó, aqui eu tenho uma altura, eu baixo a altura aqui até a base desse triângulo menor. Esse tamanho aqui é o H'. Eu acho que não tem segundo, não. Tô delirando aqui. Essa aqui é a base, então eu vou fazer assim, ó. Pronto. Para não ficar pior. Sendo que H é essa altura aqui. Tá? Aí o que eu posso concluir? Conclusão. Eu vou escrever isso aqui, mas a conclusão é que a área desse triângulo aqui, chamou de B', ou
Aqui é a base B. B não é beta. Se eu terminar o enunciado, vai ficar desengonçado. Então, com H menor, então, alfa intersecta T em um triângulo B' semelhante. É o que eu falei, né? Eles são semelhantes e vale aquela relação aí o tal que, aí vocês vêm pra cá, tá? Tal que vale isso. Então basicamente pega um plano que é paralelo à base, aí esse plano vai intersectar o tetraedro num triângulo que é semelhante ao triângulo da base e vale essa relação aqui. Eu tenho quase... Eu não sei se cai alguma coisa assim no exame. Coisa parecida. Sempre cai umas coisas assim. Isso aqui é o tipo de coisa que vocês devem se preocupar. Não com a demonstração das fórmulas, gente. Porque não... É muito difícil eles pedirem isso. Mas não é difícil de demonstrar isso aqui, não. Porque senão eu não estaria demonstrando, né? Se fosse difícil, eu falava, não vou demonstrar. Deixa pra lá. Professor, que aí dentro daquela relação que quando você tem dois triângulos semelhantes, aí existe uma proporcionalidade entre as alturas, bicentrismos, as correspondências e os períodos e o quadrado, quando relaciona com a área, é mais quadrado das alturas. Só que aí você Em algum momento a gente vai usar esse resultado aí que você está mencionando. Você meio que adapta, né? Muda, você faz uma conta. No final dessa forma. Deixa eu fazer aqui o desenho. Peraí. É por isso, né? Quando eu cortar aqui, ó, aqui vai ser assim. Dá pra entender, né? Como é que é? ABC. Não, eu fiz totalmente diferente. Não tem nada a ver, né? Porque eu puxei pra cá. Olha, vocês estão vendo que tá errado esse desenho? Eu puxei esse aqui pra fora e outro eu puxei pra dentro. Não tem nada a ver. Então, se é reto aqui, é que tem que... É assim, ó. Não tem isso aqui. Esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse aqui, né? Então vamos lá, né? Esse aqui não tá apagando, então eu vou fingir que ele não tá ali. Deixa eu pegar a borracha bem pequenininha.
Quando eu abaixar aqui a altura, esse tamanho aqui, peraí, deixa eu botar um ponto aqui, ponto P, ponto Q, o AP é H linha, né? E aqui é H. Aí agora a gente tem que encontrar as semelhanças aqui, que sejam convenientes. Aí, por exemplo, na face, primeira coisa, ó, triângulo ABC C' é semelhante ao triângulo ABC. Vocês concordam? Que, né? É que nem no Chapolin, né? Vocês lembram daquele episódio que eles botam na máquina? Sim! Vocês lembram desse episódio? Isso. Pronto, né? Tá demonstrado. O principal é a semelhança. Eu vou só desenhar aqui, ó. O principal é você puxar aqui, ó. Pegar a semelhança desses dois. Que são os dois que envolvem a altura, né? O APB' e o AQB. Né? AQB e o AQ. O principal é esse. Aí é semelhante porque esses de fora são. Aí você vai ter esse lado aqui proporcional, ó. O ângulo reto, né? Esse aqui é basta ser paralelo, né? Hã? O de trás aqui, né? Uhum. O AP é a altura. Você tá puxando aqui a altura, aí ele toca nesse ponto P. BA. Não, o BA é essa aresta aqui. Aí no caso, se eu pegar, por exemplo, o triângulo AQB, o BA pequeno, BA. Mas o BA é esse daqui, ó. Qual BA? Não, o BA só tem esse daqui. Não, aqui é um Q. Ah, tá. É porque esse A aqui parece. Peraí. Deixa eu. Não, deixa eu. Não, agora sim. Por exemplo, se eu considerar o triângulo AQB, aí esse aqui é como se fosse um cateto. Como se fosse, não, um cateto, né? Que isso aqui vai ser retângulo. Pois é, aí, não, o objetivo, como eu estava falando, o principal é você garantir que o APB' é semelhante ao AQB. Esses. Isso. O ângulo reto, exatamente. Esse com o grandão aqui, né? Não. Vamos ver isso. Eu vou desenhar 2D. Aqui assim, ó. O A. Aqui tem o P. Isso. Né? Aqui como é reto e o ângulo aqui já é comum, né? Ele vai ser semelhante. E isso interessa para quê, né?
porque, por exemplo, a área do... Ai, eu já me perdi aqui. A área desse aqui, perdi não. A área desse, por exemplo, desse aqui, ó, é base, por exemplo, você pode pegar uma base, você pode pegar esse pedaço aqui, que eu não botei nome aqui, como você devia ter colocado aqui, D' e D, por exemplo. A área dele aqui é base, que é D', C', vezes altura, que é B' vezes alguma coisa aqui. Gente, travou aqui o bicho. Peraí. Não, travou não. Eu quero descer aqui e não desce. Ah, bora. Uma aula até que vai, né? Agora duas assim, cansa um pouco, né? Aqui eu tô, como é que eu vou dizer, me desligando aqui. O cérebro tá... eu acho que eu deixei esse Paulo aqui vem, gente. Eu tô me enrolando já. Tá bom já. Chega. Diga. Ótimo. Deixa eu abrir o trabalho aqui. Na aula que vem a gente volta de novo para isso aqui, né? Que vai ter, para ser aula de exercício, a gente volta para esse negócio. Ah, não. É mais ou menos seno de 45. O correto. Tá, vamos abrir aqui. A dica é que eu vou já olhar o livro de resposta e coloquei como sugestão para vocês. Ai. Cadê? Trabalho. Alguns sólidos simples. Simples para quem? Hã? Não, mas essa correção é tranquila demais. Sabe, você assistiu o filme Missão Impossível? Aquele lá que passa em Dubai? Vocês já assistiram? Eu acho que é Protocolo Fantasma, eu acho. Mas não tem uma cena que o cara ele tira uma cópia só piscando o olho, ele olha um papel assim, pisca e ele tira uma cópia? Pois é, eu corrijo os trabalhos de vocês assim. Eu pisco assim, pronto, tá corrigido. Eu só li por cima. Mas eu li um, aí tava tudo certo, eu falei, os outros devem ser parecidos. As figuras estavam muito bonitas. As figuras estavam muito bem feitas. Não, se tiver errado, eu já coloco errado nas outras também, né? Não. Se um triângulo ABC não obtusângulo, esse não obtusângulo, eu acho que eu coloquei para ficar mais fácil. Tem todos. Deixa eu ver aqui. Se um triângulo ABC não obtusângulo tem todos os lados menores do que L'. Quem é L' aqui, né? Esse é um triângulo. Não, tá faltando aqui o L', verdade. Deixa eu ver aqui. O negócio que eu tenho que saber qual é o livro aqui. Não, eu olho daqui a pouco, viu? Pode deixar. Eu olho aqui e coloco a errata daqui a pouquinho. Viu? Mas realmente, menor do que L' de um triângulo. Então, o raio R circunscrito é extremamente menor do que o L'.
É, Certo, linha vai ser o raio raio do círculo. alguma coisa do tipo. O L deve ser o raio do circunscrito do A', B', C', mas eu vou olhar direitinho. Vou olhar, ou daqui a pouco eu coloco. Vou ver como é que é anunciado e coloco aqui pra vocês. Entendeu? Ai. Era isso, né? Não, vou não. Eu tô cansado já, cansei. É. Na próxima aula eu continuo aqui do volume de onde eu parei aqui. Que eu nem sei o que era mais. Ah, tá, do lema, tá. Aí a gente faz exercícios, tá? Até mais então. Imagina. Tchau, se cuidem. É. O adeus, né?